Gravação iniciada, presidente. Bom dia. Nós vamos dar início agora à sessão extraordinária da primeira turma, extraordinária da primeira sessão de julgamento do CARF. Hoje é dia 6 de julho de 2021, período da manhã. Os processos retirados de pauta por pedido de sustentação oral da sessão de junho passado. Estão presentes os conselheiros José Roberto Adelino da Silva, Thiago Dayan da Luz Barros e Sérgio Abelson, que sou eu, presidente da turma. Nós temos 10 itens na pauta, para os 10 a pedido de sustentação oral, nas modalidades de videoconferência, com exceção do item 8, que é um vídeo gravado, né? E vamos iniciar, então. Nós temos os itens 1 a 6, é o mesmo contribuinte, a Ganá Segurança Limitada. O relator é o conselheiro José Adelino e está inscrito o mesmo patrono. Eu peço para o apoio, por gentileza, para convocar o patrono. Farei a convocação, presidente. Itens 1 e 6 da pauta do registrado e processo será julgado agora. Por favor, ingressar na sala de julgamento. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Presidente, estou alterando as datas. Acabei esquecendo de fazer isso. Já eu... Isso faz na formalização, não tem problema. Bom dia, Ricardo. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Como vão? Bom dia. São 6 processos que sou eu o patrono do mesmo contribuinte, a Ganá Segurança Limitada. Os processos são idênticos, né? Sim. Sim, vai ser uma sustentação oral só, certo? Acho que serve para todos. Ok. Então, eu peço ao senhor desligar o microfone, por enquanto, e eu passo a palavra para o relator, o conselheiro José Roberto Adelino da Silva, para relatar o... leia o relatório. Bom, para adiantar um pouco as coisas, presidente, eu estou sugerindo no meu... Desculpa, a proposta do relator é diligência. Exato. Falando aqui com o patrão. A proposta é diligência. Então, nós vamos fazer o relator ler o relatório e o voto para talvez poupar muitas digressões sobre o mérito, já que a proposta é diligência. Se o senhor não concordar, pode ser? Estou de acordo, presidente. É o nosso objetivo a conversão em diligência para o contribuinte ter a oportunidade de demonstrar o recebimento pelo valor líquido. Eu estou de acordo com a conversão dos processos em diligência. Então, o relator vai ler o relatório e o voto, e depois o senhor vai ter a sua sustentação. Tá ok. Tá? Os relatórios são absolutamente iguais, né? Quer dizer, mudam os valores. Bom, o que acontece aqui é um recurso voluntário contra o acórdão 1062, nesse caso aqui o 669, da primeira turma lá da DRJ Porto Alegre. No relatório foi indicado que o montante 110.682,62, a título de retenções na fonte, confirmado um montante de 78.733,89, que foi uma... acabei não comentando, né, mas foi a homologação parcial, pelo despacho decisório, de um PERDECOMP. A CSL devida apurada foi de 56.198,28, o saldo negativo 54.484,34, conforme a DIPJ. O saldo negativo reconhecido foi de 22.535,61, conforme o DD. Foi vinculado o PERDECOMP número tal ao referido PERDECOMP, com demonstrativo de crédito, não sendo homologadas as compensações declaradas nesse último PERDECOMP. Observa-se que foi posteriormente apresentada nova manifestação de inconformidade, folha 2, fazendo referência ao presente processo, mas mencionando o outro processo de PERDECOMP.
contribuinte alega que não concorda com a glosa, pois a compensação da CSL foi efetuada regularmente, conforme comprovam os documentos anexados. Os documentos comprobatórios estão nas folhas 4 a 329. A DIPJ consigna o montante de 12.350.217,52 a título de receita de prestação de serviço. O Sistema da Receita Federal registra um montante de 95.630 a título de CSL na fonte, correspondente ao valor tributável de 9.573.449,21. O valor em litígio é de 31.948,73. A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de conformidade, porque a hora recorrente não conseguiu comprovar as retenções sofridas, que a comprovação se dá através do comprovante anual de retenção, no caso do IRPJ, artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda, e no caso da CSL, artigo 30 da Lei 10.833 de 2003, e que o contribuinte deve diligenciar as fontes pagadoras a emitirem um documento. Afirma que aceita-se a DIRF como prova, desde que não haja fraude. Argumenta ainda que, com a peça devida vênia para transcrever. Só um instante. Embora o fato gerador do imposto de renda e da CSL ocorra no momento da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, ou os proventos de qualquer natureza, o fato gerador do IRRF é diferente, pois, logicamente, não pode existir retenção sem crédito ou pagamento do rendimento ou do serviço prestado. Nesse sentido, é o disposto no artigo 647 do RIR 99, ao estabelecer que estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, a alíquota de 1,5% das importâncias pagas ou acreditadas de pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviço caracterizadamente de natureza profissional. Portanto, no momento do reconhecimento da receita e da retenção do imposto de renda na fonte, não se confundem. Podem até coincidirem nos casos de pagamento à vista, mas, como regra, a retenção do imposto ocorre em momento posterior, razão pela qual podem ocorrer casos de a DIPJ apontar a dedução de valores de IRRF sem a receita correspondente, pois já havia sido reconhecido em período de apuração anterior. Por isso, cópia de notas fiscais e registros contábeis não correspondem à prova exigida pelo artigo 943 do RIR 99. Em razão desses aspectos e da inexistência de prova do total dos valores retidos, ignorou-se o batimento efetuado pelo sistema de controle da RFB e procedeu-se a um confronto entre os valores informados nas DIF pelas fontes pagadoras e as receitas declaradas na DIPJ pelo contribuinte, para fins de verificação da compatibilidade entre os valores retidos e as receitas declaradas. Nesse sentido, observa-se que a DIPJ consigna um montante de 12.350.217,52 a título de receita de prestação de serviço, enquanto as DIF consignam um montante de 9.573.449,21, portanto, compatíveis entre si. O sistema da Receita registra um montante de 95.630,09 a título de retenções de CSLL. Em razão da compatibilidade existente entre receitas declaradas e as constantes nas DIRFs, todo o valor da contribuição retida deve ser reconhecido a favor do contribuinte. Assim, considerando-se que o contribuinte apurou na DIPJ montante 56.198,28 de CSL devida, resta um montante de 39.431,81 disponível para restituição. Como já foi reconhecido o valor de 22.535,61, deve ser reconhecido um crédito adicional de 16.896,20 a favor do contribuinte. Por sua vez, o contribuinte apresentou diversos comprovantes de retenção de CSLL na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, todos com contrapartida nas informações constantes da DIF, com valores que estão sendo reconhecidos, exceto o comprovante de folha 56, que não consta em DIF, fazendo-se necessário adicionar o montante reconhecido, o valor 350,65, correspondente à contribuição retida. Com base nisso, reconheceu um crédito adicional de 17.266,85. A recorrente, em apertada síntese em seu recurso, entende que foram juntados documentos probatórios, folhas 4 a 329, suficientes a fazer prova do seu direito.
alega que as fontes pagadoras são os sujeitos passivos obrigados ao recolhimento da CSLL e que não é aceitável a alegação de que caberia à recorrente diligenciar, embora tenha tentado. Isso porque, se por um lado, os artigos 923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda, Rio 99, determinarem que a escrituração mantida com observância de disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, comprovados por documentos hábeis e que cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados na contabilidade. Cito parecer normativo COSIT 01 de 2002 e jurisprudência administrativa para argumentar descabe à alegação da DRJ no sentido de que cópia de notas fiscais e registros contábeis não correspondem à prova exigida pelo artigo 943 do Rio 99. Assim, não se pode exigir que o contribuinte que suportou as retenções deixe de compensá-las. Culmina requerendo que, diante de todos os argumentos apresentados, pleiteia a recorrente seja reconhecido e provido presente recurso, de modo a ser reformado o acórdão proferido pela DRJ do Brasil em Porto Alegre para que seja reconhecido o direito creditório referente ao saldo negativo do CSL, referente ao quarto trimestre de 2005, no valor de 54.484,34. Observado em sua composição o valor total da CSL retida na fonte de 110.682,62 e, consequentemente, sejam homologadas todas as compensações vinculadas ao crédito de debate. Por fim, se assim não entender, esse conselho requer à recorrente a conversão do julgamento em diligência, através da qual poderão ser efetivamente comprovados os montantes acima apresentados. É o relatório, presidente. Pode prosseguir. Tem um microfone aberto? Estou vendo um... Acho que é o seu mesmo. Pode prosseguir. Bom, senhor presidente, ilustre relator, senhores conselheiros... Doutor, ele vai ler o voto. Ah, ele vai ler o voto? Isso. Antes da sustentação? Foi isso que eu propus no início, já que vai ser uma conversa... Perfeito. Adelino, o voto, por favor. Ok. Então, passo ao voto. Quanto aos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário, o repórter tem sido o entendimento desse CARF de que a comprovação das retenções na fonte não se dá somente através dos comprovantes... Só um segundo. Não se dá somente através dos comprovantes de retenção, assunto que, inclusive, já foi objeto da súmula CARF 143, vinculante conforme a portaria MF 277 de 2018. Súmula CARF 143. Prova do imposto retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No entanto, isso apenas não basta, já que a dedução só é admitida após a efetiva retenção efetuada pela fonte pagadora, o que foi objeto da súmula CARF 80. Na apuração do imposto de renda, a pessoa jurídica poderá deduzir imposto devido o valor do imposto da fonte, desde que comprovada a retenção, grifei, e o cômputo das receitas correspondendo à base de cálculo do imposto. Evidentemente, essas regras aplicam-se também à CSLL. De fato, o artigo 923 do Rio 99 dispõe sobre a aceitação da escrituração como prova, e o 924, do mesmo diploma, trata sobre a prova da inveracidade. Ou seja, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais. No artigo 924, cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior. Com base na decisão da DRJ, não se verifica ter havido prova da inveracidade dos fatos registrando a contabilidade da recorrente. Ao contrário, baseado na documentação constada nos autos, parece-me que a recorrente envidou esforços na tentativa de obtenção dos comprovantes de retenção, tendo utilizado para tanto, inclusive os seus auditores. Entendo que as notas fiscais emitidas, o status bancário provando o recebimento dos valores, líquido dos tributos e contribuições incidentes, ou a escrita contábil que demonstra o registro das operações na forma preconizada, fazem prova a favor do contribuinte em substituição ao comprovante de retenção.
É fato que este CARF tem pautado as suas decisões levando em consideração o respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, os quais norteiam o processo administrativo fiscal. Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 150 do CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza. Assim sendo, que o supedâneo do artigo 18 do decreto 70235/72, entendo que a diligência é a medida necessária para a confirmação das informações mencionadas. Portanto, propõe a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem para que esta intime recorrente apresentar as provas que os valores glosados foram recebidos líquidos das contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita comercial ou extratos bancários ou outros documentos se entender necessário. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência ou não do crédito, do direito ao crédito, e que o contribuinte seja intimado no prazo de 30 dias a apresentar as considerações adicionais que entender conveniente, conforme a título, artigo 35, parágrafo único do decreto 7574/2011. Como voto, presidente? Agora sim, eu passo a palavra ao patrono para fazer a sustentação oral. Eu tenho até 15 minutos. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que eu estou assim, de acordo com o voto. O que eu queria pontuar aqui é que esse contribuinte ele está enfrentando 25 processos que estão aí no CARF, fora outros que ainda não foram apreciados pela DRJ, com a mesma questão. É uma empresa, a Hana Segurança é uma empresa líder no segmento de São Paulo, né, na parte de portaria e segurança de condomínios, e tem muitos clientes, 300, 400, às vezes, fontes pagadoras, que geram as retenções nos trimestres e, às vezes, geram saldos negativos. E aí, acho que a questão da conversão em diligência é o que se espera, porque não dá para entender que todas as 300, 400 fontes pagadoras vão fazer corretamente suas DIRFs, entregar os seus informes de rendimentos, tratando-se de condomínios, né, e clubes, enfim, que nem não são organizações, não são empresas auditadas com uma série de compliances, né? Elas são meio informais, um condomínio administrado de alguma forma por um síndico, enfim. E acho que a questão do parecer normativo número 1 de 2002 protege o contribuinte nesse caso, porque ainda que tenha uma retenção não recolhida, ao contribuinte cabe oferecer o rendimento à tributação e compensar o que lhe foi retido. Então, acho que não vou me alongar, porque eu não esperava que o relator fosse, nos detalhes, olhar documento por documento, que são muitos. E acho que a conversão em diligência atende bem ao que o contribuinte espera para ter o seu direito creditório reconhecido. Agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição. Perfeito, agradeço ao patrono. Adelino, os outros processos são períodos diferentes e em vez de RPJ, CSLL, não é isso? Exatamente. Mas é o mesmo caso, né? Ok. Então, conselheiro Thiago, eventuais considerações ou seu voto? Presidente, não tem consideração, não. Voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando aqui o resultado, do itens 1 a 6. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta intime a recorrente apresentar as provas de que os valores glosados foram recebidos, líquidos dessas contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita comercial, status bancários e ou outros documentos se entender necessários. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência ou não do direito creditório e que o contribuinte seja estimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme o artigo 35, parágrafo único do decreto 7574/2011. Só contribuições para esse caso, né? Mas quais são os casos de RPJ, Adelino? Sabe dizer? Está mudo. O 2 é CS. Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar do tributo retido. Tá. Que é melhor, né? Tá. Vou alterar aqui.
tributo retido. Eu até acho que a maioria é CSL. Não tem depois nada. Na verdade, só tem um imposto de renda. Ah, é? Ou 5. Pronto, já alterei todos aqui. É isso. Eu agradeço ao patrono, então. Muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. Prosseguindo, item 7, Espaço Tecnologia e Serviços S.A. Relator, conselheiro José Adelino. Eu peço ao apoio, por gentileza, para convocar o patrono. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 7 da pauta, doutora Tatiana, responsável pela administradora. Por favor, ingressar esse artigamento. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Tatiana. A proposta, estou vendo aqui, a proposta do relator é de uma resolução para diligência. Então, eu proponho o seguinte, que ele leia o relatório e o voto, e a senhora faz suas considerações final, pode ser? Combinado. Okay. Obrigada. Eu peço só para desligar o microfone. Passo a palavra para o relator, conselheiro José Adelino, para a leitura do relatório e do voto. Ok. Obrigado, presidente. Bom, o recurso voluntário contra o acórdão da RJ de Brasília, que homologou parcialmente compensações declaradas através de perder conta, posto que não confirmadas algumas retenções na fonte. Em sua manifestação de conformidade, a hora recorrente alegou em síntese que o saldo negativo decorreu de várias prestações de serviços à Petrobras, conforme demonstra através das notas fiscais, e que, por isso, entende que estão equivocados os valores informados na DIF apresentada pela tomadora dos serviços. Anexou cópia do livro-razão, relatório contendo recebimentos líquidos das retenções referente ao período analisado, cópia das notas fiscais emitidas e apresenta um demonstrativo e anexa as notas fiscais. A DRJ, com base na legislação em vigor, cita o artigo 7.4 da Lei 9.430, artigos 156 e 170 do CTN, alega que o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento anual do tributo. Assim, a manifestante deveria ter instruído a sua peça com a documentação probante, segundo os artigos 15 e 16 do Decreto 70235, que faz prova a seu favor a escrituração mantida com observância das disposições legais, embasada em documentos hábeis, consoante o artigo 923 do RI 99, ressalta que o ônus da prova é do requerente, com base no artigo 373 do CPC. Entende que a hora recorrente não logrou êxito em comprovar o seu direito, concluindo com a devida vênia reproduza. Concluindo, para reproduzir. Desculpe, presidente. Concluindo, peça devida vênia para reproduzir. Despacho decisório confirmou 52.221,73, do montante de 56.917,61 de retenção informada pela Perdecomp. Pesquisas feitas nos sistemas informatizados da RFB
demonstram que informações prestadas pela fonte pagadora, Petrobras, CNPJ tal, mediante DIF, confirmam apenas as retenções já consideradas no DD. Ainda que isoladamente não sejam documentos comprobatórios hábeis e suficientes, as cópias das notas fiscais números tais, emitidas pela contribuinte quanto à Petrobras, mostram claramente que o somatório da proporção para a CSL, retida no Código de Receita 6190, resulta em valor abaixo da importância já confirmada pela autoridade fiscal, no despacho decisório de 52, 221 e 73. Finaliza afirmando que a hora recorrente deveria ter trazido aos autos provas complementares, tal como o comprovante de rendimentos pagos ou a escrituração registrar o nível diário lastreado por documentos hábeis. Em seu recurso voluntário, a recorrente, em síntese, reafirma o seu direito ao crédito. Alega que, além das notas fiscais, anexou extratos bancários que não foram analisados. Aduz que a DIF, apresentada pela tomadora do serviço, apresentou valores equivocados. Apresenta um quadro demonstrando o valor recebido, com base nos extratos anexados, onde mostra que o valor retido de CSL foi de R$ 56.917,61, o qual corresponde ao valor lançado no livro Razão, anexado. E que as informações apresentadas pela Petrobras relativas aos meses de julho a setembro realmente divergem dos valores nas notas fiscais emitidas pela recorrente quitada pela Petrobras. Alega o princípio da verdade material, que deve prevalecer, e requer que, diante de todo o exposto, pede a procedência do recurso voluntário, reformando o acórdão, no intuito de que seja homologada a compensação realizada através da PERDECOMP número tal, extinguindo-se o débito declarado. Alternativamente, caso assim não entendam, em busca da verdade material, ampla defesa e contraditória, e considerando que não houve apreciação de todos os documentos apresentados pela recorrente, pede que os autos sejam baixados em diligência a fim de que a autoridade fiscal proceda à análise das notas fiscais em conjunto com os extratos apresentados nos autos, e razão analítico procedendo um minucioso cotejo dos referidos documentos. É o relatório, presidente. Rinite atacou. Sempre acontece. Vamos ao voto. A recorrente afirma ter comprovado o recebimento do valor das faturas pelo valor líquido e que isso comprovaria as retenções, consequentemente, seu direito ao crédito. Ocorre que, de fato, a comprovação das retenções não se dá apenas com base no comprovante da retenção, conforme súmula CARF 143. Esta pode ser realizada por outros meios. Ainda assim, somente isso não basta. A súmula CARF 80 dispõe, essa eu vou ler, que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto devido ao valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Vê-se que as condições para a dedução exigem a comprovação da retenção e a tributação da correspondente receita. Essa tem sido a orientação adotada por este CARF. A documentação anexada pela recorrente parece ser suficiente para fazer prova, tal como requerido pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, peço a vênia para não ler, consoante o artigo 967 do atual Regulamento do Imposto de Renda, RI 2018, a escrituração mantida como observante das disposições legais faz prova a favor do contribuinte, dos fatos nela registrados, quanto comprovados por documentos hábeis de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas em sede de recurso voluntário, sendo que tem sido decidido na primeira Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado. Peço devida vênia para não ler. Assim, são aceitas as provas apresentadas juntadas ao processo nesta fase de julgamento, como a jurisprudência desse CARF tem se mostrado favorável no respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado. Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170 do CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza. Sendo assim, com supedâneo no artigo 18 do Decreto 70235, entendo que a diligência é a medida necessária para a confirmação das informações mencionadas. Portanto, propõe a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem para que esta
ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da retenção e a tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do crédito. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo que o contribuinte seja intimado no prazo de 30 dias a apresentar as considerações adicionais que entender conveniente conforme artigo 35, parágrafo único do decreto 7574/2011. Como voto, presidente? Ok, então eu passo a palavra para a patrona. A senhora tem até 15 minutos para fazer sua apresentação oral. Bom dia a todos. Na verdade, nós concordamos com esse pedido de diligência, porque estão nos autos tanto as notas fiscais, extratos bancários, razão, DIPJ e DCTF, que, ao nosso ver, eles corroboram esse valor total do saldo negativo de CSLL do período. Então, esses documentos seriam suficientes para suprir essa divergência que está existindo entre a DIF, declarada pela própria Petrobras, né, que eles comprovam essas retenções efetivas. Então, caso os senhores não possam aqui realizar esse cotejo dessa documentação que já está nos autos, nós concordamos com essa baixa em diligência. Perfeito, obrigado. Conselheiro Tiago, eventuais considerações ou seu voto? Presidente, sem considerações, acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, proferindo o resultado, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessários, da retenção e tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do crédito. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme o artigo 35, parágrafo único do decreto 7.574 de 2011. Agradeço a presença da patrona. Muito obrigado. Obrigada, ótimo dia para os senhores. Igualmente, obrigado. Bom, o próximo item da pauta é o item 8, que é de minha relatoria, mas é a sustentação de vídeo gravado. Então, se o patrono do item 9 já estiver na sala de espera, eu vou pedir para convocá-lo. Ele está, Patrícia? Sim, presidente, ele está disponível. Farei a convocação. Ok, obrigado. Mas tem alguém aqui? Porque está sem internet no carro. Item 9 da pauta. Então, por favor, ingressar na sala. Eu vou pegar a primeira. Basta apenas clicar aqui. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado. Patrono presente. Bom dia, doutor Gabriel. Tudo bem? Tudo bem? Eu só esqueci de anunciar, é o item número 9. O contribuinte é Santo Antônio Energia S.A., relator é o conselheiro Tiago Goiano da Luz Barros. Eu vejo aqui que a proposta do relator é uma resolução para diligência. Então, eu pergunto ao senhor se ele poderia ler o relatório e o voto, o senhor depois faz as considerações, para talvez evitar se alongar quanto ao mérito, talvez desnecessariamente, ok? Claro. Ok. Então, eu peço para desligar o microfone, passo a palavra ao relator para a leitura do relatório e voto. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia, relator. Bom dia.
Presidente, trata-se do processo número, na pauta 9, Santo Antônio Energia, processo número 10.880, 977675/2012-86. Vou dar prosseguimento ao relatório. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o relatório produzido no Acórdão 16.89.563 da 8ª turma da DRJ, de 9 de setembro de 2019. Doutor Gabriel e presidente, peço vênia para poder não ler essa transcrição aqui, uma vez que já está escrito das folhas 57 e 61, e eu faço essa citação. A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente, contido em sua manifestação de conformidade, por entender que faço também a transcrição do fundamento, né, do qual foi o entendimento da DRJ. Faço o referido acordo da DRJ, a contribuinte depois de recurso voluntário, e está descrito nas folhas 91 a 101, alegando que, e aí isso eu vou ler. Ora, não há dúvida que o referido despacho decisório constitui ato administrativo. Logo, está ele vinculado aos motivos que conduziram à sua edição, que, como se viu acima, corresponde à alegada utilização do crédito, cuja restituição se pretende na Perdecomp número final 3944, final 44. Em consequência, não pode o referido acordo recorrido manter o referido despacho decisório, com base em fundamento diverso, qual seja, na alegada ausência de explicação sobre o motivo pela qual a interessada entende ter havido pagamento indevido ou a maior, ou de prova de que o requerente assumiu o encargo ou está autorizado a pleitear o recebimento do crédito, para quem o suportou. Continuando, por fim, ao contrário do que afirma o referido acordo recorrido, não há como se multiplicar, não há como se aplicar, no presente caso, o artigo 166 do CTN, por analogia. Isso pela simples e boa razão de que o artigo 166 do CTN só é aplicável a tributos indiretos, que, por sua natureza, comportem a transferência do ônus financeiro a terceiro, o que não é o caso do imposto de renda retido na fonte, que, como é de sabença geral, constitui tributo disso. Fecha aspas. Por fim, a empresa recorrente pleiteia 1. A decretação da nulidade do acordo recorrido, com fundamento no inciso 2 do artigo 59 do Decreto 7235, de 72, com determinação do regresso do presente processo à DRJ, para que outra decisão seja proferida, sem preterição do direito de defesa da recorrente, ou, sucessivamente, 2, o deferimento do pedido de restituição em relação à parcela do crédito que não foi utilizada na Perdecomp final 3944, no valor de R$ 10.365,18. É o relatório, presidente. Pode prosseguir com o voto. Dando prosseguimento ao voto. Acerca da análise do presente processo, entende que não se encontra apto para a decisão. É que, sob sua análise de mérito, o pleito da recorrente reside em se identificar se houve ou não efetivo pagamento indevido ou a maior de imposto de renda na fonte, decorrente das relações de trabalho, que estão registradas nas folhas de pagamento. Para melhor compreensão do pedido da recorrente, é necessário observar o disposto no despacho decisório, folha 23, e aí eu copio a imagem aqui do despacho decisório nas folhas 23 e coloco na decisão. Assim, a empresa havia pago o DARF, no valor de R$ 81.409,52, e possuía a intenção de restituir a quantia de R$ 23.422,74, na medida em que havia declarado o débito no DCTF, no valor de R$ 7.986,78, conforme disposto nas folhas 40. E aí eu faço também o recorte da planilha com relação à alocação do débito. Do total de 23.422 e somente do total de 23.422,74, somente a quantia de 8.224,91 estaria no status de valor identificado de crédito, nos seguintes termos extraídos do acordo da RJ, ora recorrido. Abre aspas. Em razão disso, procedeu-se a simulação no sistema SAPO, a fim de verificar a existência do saldo em favor da manifestante. O resultado indicado nos documentos de folha 52 e 54 aponta a existência de crédito no valor de R$ 8.224,91. Ocorre que não consta dos autos explicação sobre o motivo pela qual a interessada entende ter havido pagamento indevido ao maior. Tal fato é relevante, pois, em se tratando de imposto de renda retido na fonte, incide por analogia 166 do CTN.
quer dizer que nos casos em que houve transferência de encargo financeiro, exige-se prova de que o requerente assumiu o encargo e está autorizado a pleitear o recebimento do crédito por quem o suportou. Fecha aspas. No entanto, em que pese ter sido verificado no sistema a existência de crédito de R$ 8.224,91, a empresa contribuinte não teria explicado o motivo do, abre aspas, pagamento indevido ao maior, fecha aspas. Ou seja, o que teria feito pagar o DARF equivocadamente. Em tese, o PER, em análise, foi transmitido em 10 de novembro de 2009 e a DECOMP em 8 de janeiro de 2010, utilizando o mesmo crédito. Se a DECOMP utilizou apenas parte do crédito, a parte não utilizada poderia, em tese, ser restituída em deferimento ao PER. No caso em que pese a existência de crédito ainda não utilizado, a empresa não demonstrou qualquer meio de prova capaz de subsidiar a restituição requerida. Assim, não há elementos no processo para se refutar o valor do débito correspondente ao DARF ou interferir ter havido retenção indevida, ao ponto de se caracterizar a possibilidade de restituição do pagamento indevido ou maior. Nesse sentido, entendo necessário converter o julgamento em diligência, à unidade de origem, a fim de que a unidade de origem possa requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à demonstração do pagamento indevido ou a maior que é severa ter ocorrido. Em especial, apresentando razão de conta contábil de imposto retido na fonte, atestando o valor real do débito do período, acompanhado tal razão de formalidades intrínsecas e extrínsecas na escrituração contábil, sem as quais informações contábeis seriam consideradas como de autenticidade duvidosa. Ademais, deverá a empresa contribuinte apresentar, além das informações contábeis supramencionadas, para que seja identificado o valor do débito de imposto de renda retido na fonte, na escrituração contábil, os seus respectivos detalhamentos e explicações de sua parte, correlacionando os valores da escrituração no presente pleito. Ato contínuo. A unidade de origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, apresentar considerações adicionais, que entender conveniente, conforme artigo 35, parágrafo único do decreto 75/74 de 2011. É como voto, presidente. Eu passo a palavra ao patrono. O senhor tem até 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado ao relator Thiago Dayan. Já antecipo aqui, enfim, a plena concordância com relação, do ponto de vista aqui da recorrente, a conversão do julgamento em diligência, mas apenas para não deixar de mencionar e já poder referir aqui as nulidades até depois desse processo, a gente verifica aqui que os fundamentos utilizados independente aqui do mérito da comprovação aqui com relação à rigidez desse crédito no caso concreto, é que os fundamentos utilizados em sede de despacho decisório são absolutamente distintos daqueles fundamentos utilizados pela DRJ no acórdão recorrido. O relator, enfim, mencionou com bastante clareza a questão do pedido de nulidade da aplicação da teoria da motivação e dos motivos determinantes, com o qual aqui eu não vou me alongar, porque, enfim, entendo que está bem claro com relação a esse voto, mas só para não deixar de referir isso, e também com relação à inaplicabilidade do artigo 66, mas a recorrente já enfim, manifesta plena concordância com relação à conversão do julgamento em diligência. É isso, senhor presidente, não vou me alongar mais aqui. Obrigado, então. Bom, fazendo algumas considerações aqui, em relação à nulidade, bom, isso aí vai ser analisado na volta da diligência. Eu só queria alertar aqui o relator, o penúltimo parágrafo aqui penúltimo não, parágrafo na folha 53 aqui do voto. No entanto, que pese a existência de crédito ainda não utilizado, eu acho que esse parágrafo deveria ser reformulado porque não está coerente com a proposta. Por exemplo, que a empresa não demonstrou qualquer meio de prova capaz de subsidiar a restituição requerida. Assim, não há elementos do processo para se refutar o valor do débito correspondente ao DARF ou inferir ter havido retenção indevida, a ponto de se caracterizar a possibilidade de restituição por pagamento devido a maior. Quer dizer, isso aí levaria à conclusão de que não seria necessária a diligência, né? Então, acho que retirar esse parágrafo, né, ou reformular. Mas em relação...
Minhas considerações são essas. Passo a palavra para o conselheiro Adelino, para eventuais considerações também, ou voto. Não, só esse parágrafo ficou assim, um pouco incongruente mesmo. Eu acredito que o relator deva ter se confundido na hora e eu também opto pela diligência. Acho que é a melhor solução aqui. Então, entendendo que o texto aqui vai ser corrigido, também acompanho o relator e vou ler aqui o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência à unidade de origem, a fim de que esta possa requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à demonstração do pagamento indevido ao maior que assevera ter ocorrido. Em especial, apresentando razão da conta contábil de imposto de renda emitido na fonte, atestando o valor real do real débito do período, acompanhado de tal razão das formalidades intrínsecas e extrínsecas da declaração contábil, termo de abertura, encerramento, registro em órgão de registro de comércio, assinaturas do sócio, administrador e do contador, sem as quais as informações contábeis seriam consideradas como de autenticidade duvidosa. Ato contínuo, a unidade de origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o qual o contribuinte será intimado no prazo de 30 dias a apresentar as considerações adicionais que entender conveniente, conforme artigo 35, parágrafo único, do decreto número 7574 de 2011. Eu agradeço a presença do patrão. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pergunta a Patrícia do apoio se o patrono do item 10 se encontra na sala de espera. O patrono está disponível, presidente. Ok, então nós vamos julgar o item 10, contribuinte Diagel Brasil Limitada. Relator, conselheiro Thiago Dayana Luz Barros, eu peço o apoio para convocar o patrono. Por favor. Farei a convocação, presidente. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Passo a palavra ao relator, o item 10, Diagel Brasil Limitada, relator Thiago Dayana Luz Barros, para a leitura do relatório. Tá certo. Senhor presidente, só para esclarecer, eu vou apenas acompanhar, tá? Apenas acompanhar? Isso. Ok, então eu passo para a leitura do relatório e voto. Muito obrigado. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia. Trata-se do processo do item 10 da pauta, processo 10.880, 99.6874, / 2012-93. A recorrente é Diagel Brasil Limitada. Relatório. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o relatório produzido no acórdão 01-36-403, da 5ª turma da DRJ, de 27 de março de 2019. E aí, presidente, doutor Marcelo, eu faço a transcrição de uma parte do acórdão, está descrito nas folhas 50 e 54. Vou pedir licença para não ler. A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente, contido em sua manifestação de conformidade, por entender a DRJ que, abre aspas, alega recorrente que um erro formal do preenchimento da Perdecomp teria motivado a não homologação da compensação pleiteada. Na verdade,
a não homologação se deu em função do fato de que o pagamento declarado como indevido ou maior, origem do direito creditório pleiteado, foi inteiramente utilizado para cobrir os débitos do contribuinte. O que se verifica, então, é não haver pagamento indevido ao maior, mas sim um pagamento absolutamente de acordo com o débito apurado pelo contribuinte e confessado em DCTF. A recorrente alega que, ao invés de R$ 95.857,83, deveria ter pago apenas R$ 71.748,68, o que tornaria a diferença de R$ 24.109,15 indevida e passiva de compensação com os outros débitos, mas não apresenta qualquer justificativa ou documento que comprove tais alegações. Diante das informações disponíveis, conclui-se não haver qualquer reparo a se fazer ao despacho decisório. Fecha aspas. Face ao referido acordo da DRJ, a contribuinte depôs recurso voluntário, que está descrito nas folhas 61 a 68, defendendo, em síntese, que, abre aspas, com efeito, tendo em vista que o pagamento da CSRF é incontroverso, cabe à recorrente demonstrar também a base de cálculo da CSRFs apuradas em fevereiro de 2011, a fim de que reste comprovado o pagamento a maior. Considerando, no entanto, que o período de apuração e análise ocorreu há muitos anos, a recorrente está enfrentando dificuldades para compor o dossiê que comprova a legitimidade do crédito. Por conta disso, não foi possível, dentro do prazo fornecido pela legislação fiscal, para a interposição do presente recurso voluntário, reunir um dossiê com a comprovação integral do crédito em discussão nesses autos. Deste modo, a recorrente protesta pela juntada posterior de um dossiê complementar de documentos que se prestam a demonstrar a efetividade do crédito em litígio no presente processo administrativo, a fim de que, com isso, haja incontestável demonstração da certeza e liquidez do crédito em discussão, conforme exige o artigo 170-A do CTN. Portanto, ainda que tais documentos sejam apresentados após o protocolo do presente recurso voluntário, entende a recorrente que a verdade material deve prevalecer, de maneira que o total de crédito em discussão deverá ser reconhecido por esse douto colegiado. Fecha aspas. A contribuinte apresenta ainda documentos que julga comprovar os argumentos por ela aludidos, entre as folhas 69 e a 94. Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5ª turma da DRJ, com o consequente reconhecimento do seu direito creditório, bem como a pretendida validação da compensação discutida. É o relatório, presidente. Pode prosseguir com o voto. Obrigado. Eu abro um toque sobre a admissibilidade, né? Reconheço, até porque é plena competência desse colégio, e observo que o recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto 25 de julho de 2019, está descrito nas folhas 60, e faço o termo de ciência, datado 30 de agosto de 2019. Entende que os requisitos de admissibilidade, entende que existe, né, requisito de admissibilidade, portanto, eu conheço o recurso voluntário. Mérito. Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, prevista no 156.2 do CTN. E aí eu faço a transcrição desse artigo. Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o direito ao crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária seja dotado de certeza e liquidez, consoante ao preceito definido no caput do 170, do mesmo diploma legal, in verbis. E aí eu faço a transcrição do 170 do CTN. No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o artigo 16 do Decreto 7235/72, aplicável às lides que versem sobre compensação, por força do artigo 74, parágrafo 11 da Lei 94/30 de 96, determina que a impugnação / manifestação de conformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que é severa. E aí eu faço a transcrição do artigo 16. Nesse contexto, o artigo 74 da Lei 94/30 de 96 institui as condições e garantias relativas à compensação de crédito do sujeito passivo, com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sobre a administração da Receita Federal, cujo excertos abaixo reproduzidos norteiam as formalidades e prazos de homologação da compensação declarada. E aí eu faço a transcrição do artigo 74, do parágrafo 1º, 2º e do parágrafo 5º. Deste modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior que o apurado. Em conformidade com as hipóteses disciplinadas no 165 do CTN, assim como atestar a certeza e liquidez do crédito pretendido,
baseando-se no diploma legal firmado no caput do 170, do mesmo diploma. Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso 6, bem como 373, inciso 1, ambos do CPC, diploma aplicado de forma suplementar ao processo administrativo, disciplinam ser do autor o ônus de comprovar o direito alegado. E aí eu faço a transcrição do artigo 319, inciso 6, e do artigo 373, inciso 1. Não menos importante é o que estabelece a Lei 9784 de 99, que diz ser incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que pretende ver reconhecido. Faço também a transcrição do artigo 4º da lei citada e do inciso 4, e do artigo 40 também. Partindo dessa premissa, é necessário indicar que o pedido de compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito alegado, no valor de R$ 24.109,15, pleiteado na Perdecomp final 1148, descrito nas folhas de 2 a 6, considerando que o despacho decisório número tal não homologou a compensação declarada. Sendo o ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela produzidas, a demonstração cabal da certeza da liquidez do crédito pretendido dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu. No caso em apreço, como bem menciona o relator, ao prolatar o acórdão, abre aspas, o acórdão recorrido, abre aspas, para que o contribuinte possa juntar provas, a posteriori não basta apenas o requerimento, devendo existir uma motivação que justifique a impossibilidade da juntada das provas no momento processual adequado, previsto na legislação, fecha aspas. Não visualizando a existência de motivação que justifique a impossibilidade da juntada de provas no momento processual adequado, os argumentos mencionados pela contribuinte carecem de comprovação e sustentação. Assim, apesar de cientificada sobre a necessidade de comprovação, a empresa contribuinte não juntou os autos, documentos hábeis à comprovação do seu alegado crédito, no valor de R$ 24.109,15, oriundo do pagamento indevido ou maior de contribuições sociais retidas na fonte. Nesse sentido, as recentes jurisprudências do CARF têm compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado. É o que se conclui com as emendas abaixo. E aí eu coloco algumas decisões aqui do próprio CARF. Ainda é oportuno esclarecer que a Perdecomp número final 1148 e a DCTF mensal de fevereiro de 2011, descrita nas folhas 39 a 41, anexo aos autos, são documentos produzidos unilateralmente, sendo declarações apresentadas pelo estabelecimento comercial. Sendo documentos unilaterais, sua força probante dependeria de comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o posicionamento do CARF, conforme se depreende nas emendas abaixo. Faço também a transcrição de algumas decisões do CARF no presente voto. Portanto, apesar de advertido pela delegacia de julgamento sobre o seu dever de comprovar que ofereceu a tributação rendimento correspondente ao pleiteado, o contribuinte ignorou a orientação exposta, deixando de apresentar documentos hábeis à comprovação do crédito alegado. Dessa forma, inexistindo relação entre documentação juntada aos autos com o fato que a contribuinte pretendia provar, visto que dos meios de prova apresentados não comprovam certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é a medida que se impõe. Por isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do alegado crédito objeto da compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, não havendo motivos para a reforma do acordo da delegacia de julgamento. Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por negar provimento ao recurso. É como voto presente. Ok. Passa a palavra ao conselheiro Adelino para eventuais considerações ou voto. Eu vou acompanhar o relator. Eu também acompanho o relator. Então, proferindo o resultado, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso. Eu agradeço a presença do patrão. Eu agradeço também, senhor presidente, pela atenção. Desejo bom trabalho a vocês. Obrigado.
Bom, o processo restante é o número 8 de minha relatoria. Número 8 da pauta, BRED, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. A apresentação oral vai ser por vídeo gravado, que no teste anterior eu vi que eu não conseguia reproduzir o som. Quem vai fazer a reprodução vai ser o apoio. Eu vou fazer a leitura, então, agora do relatório. Depois nós vamos passar o vídeo da apresentação oral. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo de primeira instância, que julgou procedente e improcedente a manifestação de conformidade apresentada contra o ato declaratório executivo da DRF Belo Horizonte, número 39, de 15 de junho de 2008, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 1/6 de 2014, com fundamento nas disposições contidas no artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 9 e 29, inciso 9, da Lei Complementar número 123 de 2006. Tendo em vista as constatações de que a empresa resultante de um desmembramento de outra pessoa jurídica, ocorrido em 28 de 5 de 2014, e de que o valor das despesas pagas pela empresa no ano calendário de 2015 superou em 20% o valor dos ingressos de recursos. Eu transcrevo a seguir o relatório do acórdão APO, que bem retrata os fatos e alegações em análise. Então, trata-se de ato declaratório executivo da RFBH número 39, de 15 de junho de 2018, da DRF Belo Horizonte, por meio do qual a empresa que foi excluída do regime do Simples, né, Simples Nacional, foi feita a partir de 1/6 de 2014. O ato declaratório foi precedido de representação fiscal para efeito de exclusão do Simples Nacional, as folhas 2 a 57, onde a fiscalização informa que, em procedimento de fiscalização na empresa, no intuito de verificar a regularidade dos recolhimentos e das contribuições previdenciárias, foi constatada a ocorrência de circunstância que a impede de permanecer como optante pelo Simples Nacional, em virtude desta ter realizado gastos superiores à receita disponível, como também de apresentar fragmentação simulada para usufruir devidamente da tributação diferenciada do Simples Nacional, incidindo nas restrições previstas nos dispositivos legais que eu já citei. Foi constatado, na análise dos esclarecimentos e documentos entregues pela contribuinte à fiscalização, entendimento das estimações recebidas, as seguintes situações impeditivas à obtenção dos benefícios gerais relativos ao tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional. Então, a realização de gastos de valor superior à receita disponível evidenciada pela incompatibilidade entre as despesas com mão de obra e a receita bruta arrecadada, e constatação de que no ano calendário de 2015, o valor das despesas pagas pela fiscalizada superou em 20% o valor dos ingressos de recursos a partir da competência de janeiro de 2015. B. Fragmentação simulada com o intuito de usufruir indevidamente do tratamento tributário simplificado e favorecido, instituído pelo regime especial unificado, Simples Nacional, né? Quer seja fiscalizada é resultante de um desmembramento da empresa Grife do Pão Limitada. Informa a fiscalização que foi efetuado o procedimento fiscal associado às empresas Grife do Pão Limitada e Vianney Gestão Empresarial Limitada, uma vez que, juntas com a autuada, todas fazem parte do grupo econômico sob o comando da família Carneiro Santiago. Na estação coordenada, a fiscalização verificou que, enquanto a Vianney Indústria Comércio Limitada, que teve sua razão social alterada para a Vianney Gestão Empresarial Limitada, paralisava gradativamente suas atividades e era programadamente desativada, a Grife do Pão Limitada, para onde migrou parte dos empregados, equipamentos, marca, clientela da Vianney Gestão Empresarial Limitada, procedeu ao seu desmembramento e fragmentação fraudulenta, surgindo daí a BRED Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, optando pelo Simples Nacional. Ou seja, a criação da pessoa jurídica BRED, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, por meio do desmembramento e fragmentação simulada da Grife do Pão Limitada, visou garantir o benefício do tratamento tributário simplificado e favorecido instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, onde as duas empresas foram beneficiadas. A fiscalização observou que a BRED Indústria e Comércio de Alimentos Limitada e a Grife do Pão Limitada apresentam situações que se constituem provas indiciárias do desmembramento e fragmentação simulada da empresa Grife do Pão Limitada, com o objetivo de reduzir indevidamente tributos, quais sejam: a. ocupação do mesmo espaço físico; b. parte do ramo de atividade comum às duas empresas; c. fato societário integrado por familiares ou por outras pessoas que não guardam as características de empresários
que se revezam na composição societária das duas empresas. D. Transferência fraudulenta de empregados da pessoa jurídica Vianney Gestão Empresarial Limitada, sucedido de fato pela grife do Pão Limitada, identificada por meio de anotação na ficha registro de empregado e confronto com as declarações da fiscalizada em GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social. Maquinário utilizado pela parte desmembrada da empresa Bred Indústria e Comércio de Alimentos Limitada e por ela, grife do Pão Limitada, cedido e incomodado sem o respectivo registro contábil nas duas empresas. Desta feita, evidenciadas as circunstâncias que impedem a permanência da contribuinte no Simples Nacional, foi emitido o competente ato declaratório executivo de exclusão da manifestação de conformidade. Inconformado com o ADE, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade na qual alega inciso que segue. Que a sociedade empresária tem por objeto social a exploração do ramo de fabricação de produtos de padaria e confeitaria, com predominância de produção própria, tendo iniciado suas atividades em 28 de 5 de 2014, que são classificadas no QNAI 1091-102. A empresa optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, aplicável de microempresas, que não obstante tenha sido excluído do Simples Nacional, com base no artigo 29 da Lei Complementar 123, se verifica que se trata de mera presunção da fiscalização de que o contribuinte, por apresentar um resultado contábil negativo, poderia estar omitindo receitas e, portanto, sonegando tributos. Argumenta que o resultado negativo não pode ensejar, por si só, a constatação da existência ou não de uma fraude, como prevê a fiscalização. Haveria de se demonstrar real intenção por parte da contribuinte de prejudicar dolosamente os cofres públicos, e isto não restou comprovado pela fiscalização, que pede sua tentativa incansável de imputar à empresa a prática de condutas ilícitas, o que pode acarretar a total inviabilidade do negócio. Aduz que é entendimento do CARF que o enquadramento dos contribuintes em quaisquer das hipóteses de exclusão previstas na legislação aplicável ao Simples Nacional deve ser robustamente suportado por provas, o que não ocorreu no presente caso. No tocante à suposta fragmentação simulada para usufruir indevidamente dos benefícios do Simples Nacional, a autuada afirma categoricamente a inexistência desta, e sim a adoção de pessoas jurídicas distintas para a constituição de duas atividades econômicas igualmente distintas, quais sejam a produção e a revenda de produtos, sendo esta prática fundada na busca por maior eficiência na gestão dos meios de produção disponíveis para os empresários. Esclarece que tanto a Bred quanto a Grife do Pão são empresas familiares, pequeno porte, que estão passando por um processo de profissionalização da gestão de suas atividades no ramo de panificação, produção e venda. Iniciaram suas atividades em 1988 com a Vianney Gestão Empresarial Limitada, depois a Grife do Pão e, por último, a Bred, sendo que as duas últimas empresas foram criadas em períodos mais recentes, um no 2008 e 28 de 5 de 2014, respectivamente, e surgiram da necessidade de fomentar o crescimento da produção e a redução dos custos dos produtos ofertados pela Grife do Pão. Registra que, por haver sucedido a Vianney, a Grife do Pão, além de receber o fundo de comércio da primeira, recebeu também os contratos de trabalho em que aquela figurava como empregadora, responsabilizando-se pelas consequências pretéritas e futuras decorrentes desses vínculos de trabalho, prática lícita e comum, tanto que o direito do trabalho resguarda o trabalhador nessas hipóteses, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, não havendo necessidade, nesses casos, de que seja feita a rescisão do contrato de trabalho na empresa sucedida e a recontratação na sucessora. Portanto, se não houve prejuízo para os empregados transferidos e se estes aqueceram, ainda que tacitamente com a mudança do empregador, não há que se falar em transferência fraudulenta de empregados de Vianney Gestão Empresarial Limitada, antiga Vianney Indústria e Comércio Limitada, para a Grife do Pão. Com relação à suposta ocupação de um mesmo espaço físico pelas duas empresas, esclarece que se trata de uma questão de conveniência e segregar a produção da comercialização de produtos, evitando aumento de custo de frete para transporte das mercadorias de um estabelecimento para outro e manutenção da qualidade dos produtos até então produzidos na Grife do Pão. Afirma que tanto a Bred como a Grife do Pão, de fato, pertencem ao ramo de panificação e confeitaria, sendo que a primeira se dedica à produção de mercadorias que serão revendidas pela segunda, conforme estabelecido pelos seus contratos sociais. E, nesse contexto, não há óbice algum a esta prática, desde que se obedeça à participação societária exigida pela legislação em vigor, como também não há vedação legal a que um ou mais familiares sejam sócios em uma empresa optante pelo Simples Nacional. Reconhece que, devido à difícil situação financeira enfrentada pela Bred, houve situações em que precisou obter recursos junto à Grife do Pão para pagamento de suas obrigações com fornecedores e empregados, mas sem qualquer intuito de fraude. Entende
que o não registro contábil das transferências de recursos ou de contratos de trabalho são meras inconsistências nos controles internos das empresas, que devem ser sanadas e que, caso gerem algum prejuízo aos cofres públicos, devem ser regularizados pelas pessoas jurídicas envolvidas, com os devidos acréscimos legais, mas não justificam a exclusão da empresa do Simples Nacional, e sim para que seja feito o arbitramento do lucro da sociedade. Entende também que, pelo fato de a receita ter ficado na empresa revendedora Grifo do Pão, não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que esta contribui dos tributos federais, recolhendo-os com base no lucro real, que é muito superior ao valor recolhido com base no Simples Nacional. Entende também que o compartilhamento do maquinário da Grifo do Pão, cedido em comodato à Bread, sem o respectivo registro contábil, também faz parte da política de redução de custos sem qualquer intuito doloso. Por fim, afirma que a indústria Bread existe de fato e de direito e tem estabelecimento próprio, maquinário, empregados, cumpre com suas obrigações acessórias perante as autoridades governamentais e desenvolve seu objeto social como tem que ser, sendo, portanto, injusta a imputação de débitos previdenciários sobre empresas que, em que pese pertencerem a membros de uma mesma família, existem de forma independente e para a consecução de objetos sociais distintos. Então, dos pedidos em face do exposto, ele requer o cancelamento do ADE, na hipótese de ser convalidado o ADE, que eventuais efeitos retroativos sejam calculados a partir de janeiro de 2014, na hipótese de ser convalidado o ADE, considerando em controvérsia a existência de fato da empresa Bread, sejam considerados válidos os recolhimentos previdenciários já realizados para os empregados vinculados à atividade produtiva com base no Simples Nacional, limitando-se uma possível atuação ao arbitramento sobre os salários pagos aos empregados da área comercial equivocadamente registrados na requerente. B. Na remota hipótese de manutenção da pena de exclusão do Simples Nacional imposta à requerente, que as verbas previdenciárias recolhidas por esta no período fiscalizado sejam consideradas para reduzir o valor final da atuação, conforme o artigo fulcro da súmula 76, que tem efeitos vinculantes em relação à administração tributária federal desde sua publicação em 8 de 6 de 2018. Então, a contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 6 de 2 de 2019 e efetuou recurso voluntário em 8 de 3 de 2019. Então, no recurso voluntário, em síntese, repete ipsis literis suas alegações anteriores, acrescentando pedido de perícia nos seguintes termos. A fiscalização alega que a recorrente inexiste de fato, sendo uma mera fragmentação de outra sociedade. No entanto, o que foi apresentado em sede de manifestação de conformidade e devidamente demonstrado por meio de fotos juntadas pela defesa, é que a empresa Bread existe sim e, de fato, surge em 2014 no contexto de reestruturação dos negócios de uma família de padeiros. Não há uma mera fragmentação negocial, como equivocadamente afirmou a fiscalização. A Bread é uma empresa nova e executa as suas atividades de forma independente. Ressalta-se que a empresa colaborou amplamente com os trabalhos da senhora fiscal, fornecendo todos os documentos solicitados para análise e que sua boa-fé foi demonstrada ao longo de todo o penoso processo de fiscalização a que se sujeitou. Nesse sentido, por entender que a fiscalização age com nítido excesso no caso concreto, requer a recorrente, neste momento, que seja deferida a perícia técnica competente para que este conselho julgador possa ver com seus próprios olhos que a Bread existe sim e deve permanecer existindo, para que os empresários consigam manter suas atividades de forma sustentável. Esse é o relatório. Eu peço, então, ao apoio, por gentileza, para fazer o upload do vídeo da sustentação oral. Ok, presidente, faremos a transmissão. Um momento. Excelentíssimos senhores julgadores dessa egrégia Câmara do CARF. Excelentíssimos senhores julgadores dessa egrégia Câmara do CARF. Trata-se de recurso voluntário interposto por Bread Indústria e Comércio de Alimentos Limitada.
Trata-se de uma autuação fiscal que foi mantida pela Delegacia de Julgamento, que excluiu a hora recorrente do Simples Nacional por 2 motivos. O primeiro motivo se refere à receita inferior à despesa, o que seria uma vedação estabelecida pela Lei Complementar 123 e que culminaria na exclusão da recorrente do Simples Nacional. E segundo a fiscalização, entendeu que se tratava de uma fragmentação fraudulenta da empresa com o objetivo único e exclusivo de se beneficiar da tributação favorecida trazida pelo Simples Nacional. Todavia, ilustres julgadores, essa sustentação visa demonstrar que esses 2 pilares que sustentaram a autuação fiscal não merecem prosperar, uma vez que esse primeiro requisito, relativo ao fato de a receita ser superior à despesa, trata-se de uma determinação que deve ser interpretada com parcimônia e com o mínimo senso de justiça. Por quê? Porque as pesquisas evidenciam que as micro e pequenas empresas nascem e vivem por um período curto de tempo. Por que será que elas vivem pouco? Elas vivem pouco porque, por razões gerenciais, elas não conseguem prosperar nos negócios. Então, imaginem, Vossas Excelências, que uma empresa que não conseguiu se desempenhar de forma satisfatória no seu ramo de negócio, além de não ter prosperado, além disso, ela é punida com a exclusão do Simples Nacional, porque ela não conseguiu gerar receita superior à despesa. Ou seja, só pode aderir ao Simples Nacional quem é lucrativo. As empresas com prejuízo, as empresas que não conseguiram ter uma gestão eficiente e promissora, não podem optar pelo Simples Nacional, em razão dessas ponderações que a recorrente espera que esse tribunal administrativo compreenda o contexto em que essa questão está inserida e interprete o dispositivo legal com critérios de justiça. Com relação à questão de que teria havido uma fragmentação fraudulenta da empresa, é importante considerar que esse fato não é verdadeiro. Não se trata de uma empresa que se fragmentou única e exclusivamente para se beneficiar da tributação favorecida do Simples Nacional. Esse fato que a empresa existe foi devidamente comprovado no caso dos autos. E esse fato é comprovado por um documento público que atesta o funcionamento da empresa, que é o alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura de Belo Horizonte, município no qual a recorrente está localizada. Ora, trata-se de um documento público que exige a presença do fiscal no local, de um funcionário público no local, atestando que aquela empresa se localiza e funciona naquele local. Como que o órgão público municipal atesta o funcionamento e a fiscalização simplesmente desconsidera esse fato? Além disso, a recorrente juntou ao processo fotos das máquinas, equipamentos, funcionários que demonstram a existência fática da hora recorrente. Além disso, ilustres julgadores, é importante ressaltar o contexto em que a recorrente está inserida, porque esse contexto faz prova da existência real da hora recorrente. Por quê? Porque se trata de uma empresa que foi constituída, não sendo fruto de um processo de cisão, de uma empresa que foi constituída para otimizar os negócios de padaria.
essa empresa tinha por objetivo se dedicar à atividade industrial dos produtos de panificação. Assim, ela poderia produzir em maior escala, com menor custo. Esses produtos seriam revendidos para outras padarias dentro do município de Belo Horizonte, também dentro do estado de Minas Gerais. Foi esse o objetivo que fez com que a hora recorrente fosse constituída. Um contexto de melhor gerenciamento dos negócios, focando na produção em larga escala com qualidade, com menores custos, para ganhar as vendas e, com isso, prosperar nos negócios. Mas isso não foi considerado pela fiscalização, tampouco pela Delegacia de Julgamento, que manteve a autuação fiscal. De forma insensível, foram mantidos todos os argumentos como se tratasse de uma grande fraude para poder pagar menos tributos, o que não é o caso dos autos. A fiscal afirma que a exclusão do Simples Nacional se justificaria também porque a hora recorrente seria fruto de um processo de cisão. Ora, ilustres julgadores, a cisão é um instituto de direito empresarial com características próprias. E para que haja uma cisão, é necessário que o patrimônio líquido de uma empresa seja vertido em outro, que será a sucessora. Isso não aconteceu no caso dos autos e não há nenhuma prova durante todo esse processo nesse sentido. Trata-se de uma empresa nova que foi constituída no ano de 2014 para se dedicar à atividade industrial de panificação. Portanto, essa vedação legal da Lei Complementar 123, de que empresas fruto de cisão não poderiam optar pelo Simples, essa vedação não se aplica ao caso da hora recorrente. E, excelentíssimos julgadores, caso seja o entendimento de vossas excelências de que a fiscalização deva ser mantida, que a autuação deva ser mantida, a recorrente pede que os valores que ela pagou a título de tributos dentro da modalidade do Simples Nacional, que esses valores, então, sejam descontados do crédito tributário apurado, como se a empresa não fosse do Simples Nacional, na modalidade padrão de tributação, uma vez que esses pagamentos foram efetivados. E caso esses pagamentos não sejam descontados do valor apurado pela fiscalização, esses valores representarão enriquecimento sem causa por parte da União Federal, porque esses valores foram pagos. Se eles não podem ser considerados corretos, mantidos, então que eles sejam descontados dos valores que a Receita Federal entende como devidos, uma vez que a empresa não fazia jus à apuração por meio da sistemática do Simples Nacional. Então, com isso, a hora recorrente apresenta seu pedido final de que seja dado provimento ao recurso voluntário interposto para que a exclusão do Simples Nacional não seja ratificada por esse tribunal administrativo. E que, caso assim não entendam vossas excelências, que ao menos o valor que foi recolhido no âmbito da sistemática do Simples Nacional, que esse valor seja deduzido das parcelas apuradas no âmbito da fiscalização. Assim, agradecemos a atenção de vossas excelências. Bom, obrigado ao apoio pela produção do vídeo. Vou proferir o voto agora. Só um comentário: essas alegações finais da situação oral, elas nem se referem à autuação, né? Não exatamente à exclusão do Simples. Mas vamos lá.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível, segundo os requisitos do decreto número 70.235/72, portanto, dele conheço. Em relação ao requerimento de perícia efetuado em sede de recurso voluntário, cabe mencionar que não foram formulados pela recorrente os quesitos referentes aos exames desejados, assim como nome, endereço, qualificação profissional do seu perito, devendo ser considerado não formulado pedido de diligência ou perícia que deixar de atender a tais requisitos. Além disso, diante das informações constantes dos autos resultantes do procedimento fiscal que resultou na exclusão em questão, considero absolutamente prescindível a realização de perícia, razão pela qual entendo dever ser indeferida, conforme artigo 16, inciso 4, e parágrafo 1º e artigo 18 do decreto 70.235/72. As demais alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de conformidade, repetidas no recurso voluntário, já foram minuciosas e precisamente analisadas no acordo recorrido, cujo voto transcrevo, adotando seus argumentos como minhas razões de decidir, com base no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784/99 e no artigo 57, parágrafo 3º do RICAR. Então, vamos lá, vou ler o voto do acordo recorrido. Na análise dos fatos apurados pelo fisco que motivaram a exclusão da BRED, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada do Ciclo Nacional, os quais foram isoladamente refutados pela interessada, analisados conjuntamente, somente reforçam as constatações da fiscalização. Vejamos. A fiscalização concluiu do procedimento fiscal coordenado das empresas de BRED, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada e Grife do Pão Limitada, que a primeira optante pelo Ciclo Nacional é resultante de um desmembramento da empresa Grife do Pão Limitada, situação vedada pela Lei Complementar 123/2006, nos termos do inciso 9º do parágrafo 4º do artigo 3º. Estabelece que não se inclui no regime diferenciado favorecido previsto em tal dispositivo, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. Assim, a segregação da receita bruta, ou mesmo não havendo a segregação da receita bruta, havendo o deslocamento das despesas pela via de desmembramento da empresa, a parcela da empresa desmembrada não poderá assumir a qualificação de empresa de pequeno porte para a fruição dos benefícios do Ciclo Nacional nos 5 anos subsequentes ao desmembramento. Esta é a situação que se apresenta no caso em comento, onde a nova empresa constituída, BRED Indústrias Comércio e Alimentos Limitada, passou a contratar empregados e gerir a folha de pagamento dos mesmos com o intuito de prestar serviços de mão de obra para a Grife do Pão Limitada, o que também se constitui em atividade explicitamente vedada em conformidade com o inciso 12 do artigo 17 da Lei Complementar 123/2006. A fiscalização apresenta também o esquema do planejamento tributário notoriamente artificioso engendrado pela empresa Grife do Pão Limitada, que se visualiza a situação global aqui relatada e que tem por parte dos envolvidos como único objetivo a redução de forma indevida da carga tributária. Nesse sentido, a manifestante alega que é cedido na jurisprudência pátria que a mera segregação das atividades de produção e comercialização em estabelecimentos distintos não é elemento suficiente para se configurar a existência de simulação por parte das sociedades empresárias e ensejar a exclusão do Simples Nacional. Esclarece que realmente tratam-se de empresas familiares, de B&A, BRED e Grife do Pão, em que os recursos são escassos e geridos muitas vezes de forma conjunta, localizados no mesmo endereço ou endereços próximos, utilizando os mesmos maquinários, com transferência de empregados de uma para outra, mas sem o intuito de lesar os cofres públicos, mas por um desconhecimento no tocante à implantação de controles internos preventivos. E argumenta que esta é a realidade das micro e pequenas empresas no Brasil e, em decorrência deste fato, o legislador pátrio, inclusive, prevê em seu artigo 55 da Lei Complementar 123/2006, que as fiscalizações destes estabelecimentos devem adotar uma postura pedagógica, orientadora em relação ao contribuinte. E que se verificam irregularidades formais no registro contábeis ou nas transferências dos contratos de trabalho, ou se foram identificados procedimentos que deveriam ter sido observados pelos administradores e não foram, nada disso é elemento que evidencie e comprove a ocorrência de um conluio entre os familiares para fraudarem o erário. São fatos que devem ser tratados como inconsistências dos controles internos das empresas, que devem ser sanadas e que, caso gerem algum efeito tributário no sentido de trazer prejuízo aos cofres públicos, devem ser regularizadas pelas pessoas jurídicas envolvidas com os devidos acréscimos legais. Todavia, não é o que se apresenta no caso presente, de mero descuido ou erro, sem qualquer intuito doloso,
onde a fiscalização quebra o chamado planejamento tributário das empresas envolvidas, uma vez que, pela pretensão dos fatos concretos, ficou revelado que a família Carneiro Santiago montou estrategicamente suas atividades econômicas para se beneficiar em parte de tratamento tributário favorecido, do Simples Nacional. No caso, embora o impugnante alegue que não teve o intuito de burlar o fisco, antes do procedimento criterioso da fiscalização, conclui-se que a situação descortinada pode ser entendida como uma espécie de abuso de forma jurídica, com o objetivo exclusivo de reduzir artificialmente a carga tributária. Situação reconhecida pela própria impugnante, que entendeu que sua contabilidade não merece fé ao dispor. Ora, quando a contabilidade do contribuinte não merece fé, o direito tributário possui um mecanismo de resolução dessa questão, que consiste no arbitramento dos resultados das empresas para fins de autuação. Jamais a configuração de práticas fraudulentas por parte das pessoas jurídicas. A fraude não pode ser considerada a regra, a boa-fé há de ser resguardada, principalmente quando se tratam de empresários que movimentam a economia do país, empregando pessoas, tentando fazer o país prosperar. Ou seja, além das irregularidades cometidas reconhecidas pela impugnante, juntamente com o conjunto probatório dos autos, demonstra estreita ligação entre as duas empresas, que de tão estreita é possível afirmar com segurança que a BRAD, embora formalmente constituída, foi com um claro intento de obter benefício tributário licitamente ao absorver os funcionários da grife do pão, para reduzir a carga tributária desta empresa, na medida em que a BRAD, desde a sua constituição, era empresa do Simples Nacional. Em outras palavras, foi constituída com esse propósito. E, não obstante o farto conjunto probatório contrário, a defesa insiste em alegar que a BRAD existe formalmente e é a empresa autônoma, desvinculada da grife do pão, que tem o objetivo negociar o endereço distinto, de modo que todos os atos praticados são legítimos e isentos de intento doloso, de modo a ser abusiva a produção fiscal e existência de conduta fraudulenta. Como se observou da análise dos autos e das informações da representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional, não se trata de fato isolado. Foram várias as circunstâncias e elementos de prova que, em conjunto, desvenda-se toda uma trama engendrada com a finalidade de burlar o fisco para se beneficiar de uma situação simulada. Nesse aspecto, vários indícios, todos indicando para a mesma direção, fazem prova do ilícito. É o que se deu na espécie sob análise, que a aparente legalidade de negócios e atos jurídicos não possuem causa legítima, são simulados e praticados com a exclusiva finalidade de o sujeito passivo eximir-se de obrigação tributária. Realmente, o contribuinte pode optar por um planejamento tributário que mais lhe favoreça financeiramente, como alega. É certo também que, para tanto, ao encontrar-se diante de vários caminhos lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso, desde que a forma jurídica adotada seja real. Essa opção decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe implica em maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. No entanto, essa liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a fiscalização se pautar quando identifica a simulação de uma situação com o objetivo único de burlar o fisco. No caso em questão, verificou-se que as empresas todas da área de panificação estavam atuando de forma complementar, atuando em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades, submetidas a controle familiar na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de interesses símiles, em franca relação de coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social coincidente, objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada. Essas empresas, Vianney, Grife do Pão e BRAD, sob o controle da família Carneiro Santiago, se uniram com a visível intenção de desfrutar das vantagens oferecidas pelo regime de tributação simplificada por meio da empresa BRAD, formalmente constituída como utente do Simples Nacional. Contudo, a situação fática das mesmas revelou que, na realidade, atuavam como único empreendimento fragmentado de forma simulada em estabelecimentos com CNPJs próprios. A manifestante reconhece que se trata de empresas familiares, BRAD e Grife, em que os recursos são escassos, geridos muitas vezes de forma conjunta, muitas vezes localizados no mesmo endereço ou endereços próximos, utilizando os mesmos maquinários, com a diferença de empregados de uma para outra, mas não porque é o intuito de lesar os corpos públicos, mas por um desconhecimento no tocante à implantação de controles internos preventivos, argumentando que esta é a realidade das micro e pequenas empresas no Brasil. Em decorrência deste fato, o legislador Pátrio, inclusive, prevê em seu artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que as fiscalizações desses estabelecimentos devem adotar uma postura pedagógica do vereador em relação ao contribuinte. Entende assim, se há irregularidades formais nos registros contábeis ou nas transferências de contratos de trabalho, ou se forem identificados procedimentos que deveriam ter sido
observados pelos administradores não foram, nada disso é elemento que evidencia e comprove a ocorrência de conluio de familiares para fraudarem o erário. São fatos que devem ser tratados como são inconsistências nos controles internos das empresas, que devem ser sanadas e que, caso gerem algum efeito tributário, no sentido de trazer prejuízos aos cofres públicos, devem ser regularizados pelas pessoas envolvidas com os devidos acréscimos legais. Não obstante, a manifestante argumente que a confusão patrimonial das duas empresas não foi intencional ou de má-fé, cabe frisar que nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, é salvada a hipótese da lei expor contrária, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isso significa que a violação da lei tributária pode até não determinar prejuízo para a Fazenda Nacional e ainda assim ser possível afirmar a responsabilidade pela infração. Quanto à alegação de desconhecimento da lei para não cumpri-la, interpretando a risco o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei 4657/42, com redação da Lei 12376 de 2010, extrai-se que, depois de publicada, a lei passa a ser obrigatória para toda a coletividade. Ninguém poderá furtar-se de seu cumprimento, mesmo sob a alegação de erro ou ignorância. Ou seja, o referido dispositivo traz a presunção de que todos conhecem todas as leis e, por isso, não pode alegar o contrário para justificar condutas ilegais ou se eximir de pagar valores de tributos comprovadamente devidos. Verifica-se que o negócio jurídico estabelecido entre a empresa optante Brad e a não optante do Simples, Vivo do Pão, tinha como finalidade simular a realidade fática, objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada, durante o Simples Nacional. Extrai-se da representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional de folha de 257 que os artifícios usados pelas empresas pensionadas buscavam obter vantagens com o gozo de benefícios tributários, ao qual não teriam direito no caso de apresentasse a sua estrutura formal, patrimonial e administrativa. Como? Os artifícios, né? Endereço espaço físico. Embora a manifestante alegue que ela e a Grife do Pão não possuem o mesmo endereço, a fiscalização constatou que os endereços distintos e formatos constituem duas possibilidades de acesso a uma única empresa. Grife do Pão, que possui a entrada principal para o estabelecimento comercial Rua dos Amorais 155 e seu serviço de comidas televendas, delivery, Rua dos Amorais 141, endereço da Brad. Sendo que os imóveis indicados pelo números 141 e 155 da Rua dos Amorais são vizinhos. Ou seja, o complexo de bens materiais e materiais que se constituem em instrumento utilizado pelo comerciante para exploração da atividade empresarial, que no caso, sob análise, é o estabelecimento comercial instalado na Rua dos Amorais, números 141 e 155, fazem prova da sucessão empresarial de fato ocorrida entre as empresas Vianney, Grife do Pão e Brad. Isto porque a unidade econômica da empresa continuou a existir e a mesma atividade econômica continuou a ser explorada pelos mesmos donos da padaria Vianney, a família Carneiro e Santiago. Ramo de atividade. Ambas empresas, Brad e Grife do Pão, que sucedeu a Vianney, exercem a mesma atividade de fabricação de produtos para panificação e confeitaria, sendo que alteraram seus objetos sociais, passando a Brad para a exploração do ramo de fabricação, com predominância de produção própria, e a Grife do Pão para o comércio de indústria de produtos de panificação e confeitaria, comércio varejista de mercadoria em geral, lanchonetes, restaurantes similares. Mas a verificação in loco, a fiscalização constatou que se trata das mesmas atividades executadas conjuntamente e por um único empreendimento, atuando de forma complementar e fragmentada, uma vez que o desmembramento da Grife do Pão, do qual resultou a Brad, é apenas formal para que as pudesse aderir ao Simples Nacional. Em resumo, enquanto a Vianney, que teve suas atividades desativadas, a Grife do Pão, para onde migrou parte dos empregados, equipamentos, marca e clientela da Vianney, procedeu a seu desmembramento e fragmentação, surgindo daí a Brad. Reforçando a confusão comercial, observa-se que as contas de água e luz emitidas para os dois endereços eram endereçadas somente à empresa Grife do Pão. Contrato societário. Da análise dos contratos sociais, a fiscalização constatou que a empresa-mãe é a Grife do Pão, a pessoa jurídica fragmentada e desmembrada é a Brad, e os verdadeiros donos do negócio são os membros da família Carneiro Santiago, conforme especificado. Aí aparece aqui os membros da família, as datas de inclusão e exclusão na Grife do Pão, da participação societária. Verificou-se ainda que o sócio Pedro Santiago de Moraes é cônjuge de Vanilda Carneiro Santiago, que são os pais de Isabela Carneiro Santiago e Marcelo Carneiro Santiago, todos sócios da Grife do Pão em algum momento, conforme o quadro acima. Quer dizer, o Pedro foi sócio com 90% de 2007 a 2013. Isabela sócia com 10% de 2007 a 2015. Pedro, sócio
administrador de 2013 a 2015. Vanilda, sócia de 2013 a 2015, 10%. Parcela sócia a partir de 2015 com 10%. E uma empresa PV, Gestão de Administração Limitada, representada pelo sócio Pedro Santiago de Moraes, a partir de 2015 com 90%. Da movimentação societária, aí aparece outro quadro aqui, data de inclusão e exclusão dos sócios. Cristiano Gonçalves Ferreira, incluído em 2014, excluído em 2015, com 1%. Marcela Carneiro Santiago, com 99%, incluída em 2014. E Vanilda Carneiro Santiago, incluída em 1% em 2015. A fiscalização verificou também, em consulta aos sistemas disponibilizados para acesso pela RFB, que o sócio Cristiano Gonçalves Ferreira, período de 2014 a 2015, exerceu suas atividades profissionais vinculado ao regime geral da Previdência Social no período compreendido entre 15 de 1 de 2000 a 15 de 5 de 2002 e de 11 de 1 de 2008 a 9 de 6 de 2010, na condição de empregado da empresa Vianney, da qual a Grife do Pão é sucessora de fato. Transferência de empregados. Da análise do livro de registros de empregados e identificação da sucessão de fato entre as pessoas jurídicas e das rescisões de contrato de trabalho, verificou-se que a BRAD teve seu quadro funcional constituído por meio da transferências diretas, sem a rescisão de contrato de trabalho, de empregados da Vianney e da Grife do Pão, conforme sintetizado na representação fiscal, constitui forte elemento de prova de que as empresas atuam conjuntamente como impedimento único. Os pagamentos a empregados, intimados a esclarecer e justificar a quitação das verbas rescisórias e ou multas de FGTS e outras despesas da BRAD pelas outras empresas especificadas, Grife do Pão e Vianney, e comprovantes bancários, a Grife do Pão informou que os pagamentos foram realizados por uma mera deliberação dos sócios das duas empresas à época. Estando assim evidenciado que a insuficiência de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações da BRAD, inclusive trabalhistas, comprovam a incapacidade financeira desta de arcar com as despesas com remuneração dos trabalhadores declarado em GFIP, fato reconhecido pela própria empresa. Maquinário. A empresa BRAD reconhece formalmente que o maquinário utilizado na elaboração de seus produtos não estava contabilizado em seu ativo imobilizado, tendo em vista que são de propriedade da empresa Grife do Pão e estão cedidos e incomodados para fiscalizá-lo, não havendo, todavia, contrato formalizado, como também não estão registrados na contabilidade da Grife do Pão. Está feita de se considerar que o compartilhamento do maquinário é mais uma prova de que a Constituição tem o mesmo espaço físico de uma nova empresa que se utiliza da mão de obra transferida, sem rescisão de contrato de trabalho da empresa Vianney sucedidos de fato pela Grife do Pão, cumpriu com o objetivo de reduzir de forma fraudulenta os tributos devidos. Ou seja, que pese as alegações da impugnante de que não cometeu fraude pela interpretação dos fatos concretos, ficou claramente revelado que a família Carneiro Santiago montou estrategicamente, dolosamente, suas atividades econômicas para se beneficiar, em parte, de tratamento tributário favorecido do Simples Nacional. No caso concreto, pelas razões já apontadas, restou demonstrada a intenção de expor uma falsa verdade, com o intuito de ludibriar o fisco ou simulação, na medida em que as empresas adotaram uma realidade fictícia para manter a verdade ocultada. A aparência de duas pessoas jurídicas atuando de forma autônoma e independente, BRAD e Grife do Pão, permitiu que a BRAD optasse pelo Simples Nacional, importando redução no recolhimento da carga tributária, uma vez que recebeu o tratamento tributário favorecido, que levou a verdadeiro prejuízo ao erário. Assim que pese impugnante não acreditar que o fato das empresas exercerem a mesma atividade econômica, utilizar o mesmo espaço físico, os mesmos empregados, os mesmos maquinários, possuírem o mesmo quadro societário, têm as despesas operacionais de pessoal pagas por um mesmo centro de custo, se constituem prática lícita, sem intuito doloso, não pode prosperar, uma vez que claramente demonstraram que a BRAD teve sua constituição formalizada tão somente para abrigar de forma dissimulada, como já exposto, os contratos de trabalho do verdadeiro empregador, Grife do Pão. De todo exposto, estou comprovado que a constituição da manifestante é resultante de um desmembramento da empresa Grife do Pão Limitada, e que no ano calendário de 2015 o valor das despesas pagas pela BRAD dos comércios de alimentos limitados superou em 20% o valor dos ingressos e recursos, correndo, por conseguinte, as situações impeditivas especificadas no inciso 9, parágrafo 4º, artigo 3º e artigo 29, inciso 9 da Lei Complementar 123 de 2006. A seguir transcrito, eu não vou ler. Assim, restando evidenciado que
nos autos que a empresa Brad, constituída por meio de simulação e fragmentação da grife do pão, que omitiu receitas, agiu corretamente a fiscalização ao quebrar o chamado planejamento tributário do grupo econômico formado pela empresa Vianney Grife do Pão e Brad, uma vez que, pela interpretação dos fatos concretos, ficou revelado que a família Carneiro Santiago montou estrategicamente suas atividades econômicas para se beneficiar em parte de tratamento tributário favorecido, portanto, correto o ato de exclusão da mesma do Simples Nacional, nos termos do inciso 9, artigo 29, inciso 9, parágrafo 4 do inciso 2 do artigo 3º, todos da Lei Complementar 123 de 2006, com efeitos a partir de 1º de junho de 2014, conforme o declarado executivo da RFBHE 39 de 2018. Pelo exposto, voto pela improcedência, aí ele vota pela procedência de administração de conformidade. Então, aqui eu retomo desta forma, que evidenciada a infringência dos dispositivos legais indicados no declaratório executivo DRF-BHE número 39 de 2018, mostrando-se correta a exclusão do Simples Nacional em questão. Então, pelo exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Então, passo a palavra ao conselheiro Adelino. Tem algumas considerações a fazer ou... Isso é um clássico, né? De montar de toda uma fantasia manter a empresa. Acompanha o relator. Thiago? Acompanhe, presidente. Bom, então, só proferindo aqui o resultado, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso. Bom, então encerramos aqui, já votamos todos os processos da pauta, então vamos encerrar aqui a reunião. Eu agradeço a presença de todos. Peço apoio para encerrar a gravação.